Uma boa noite a todos, uma feliz semana e que Deus continue abençoando a cada lar, a cada família aqui representada. Esta é a primeira quarta da semana do nosso primeiro de 2021, a primeira quarta-feira, e que você possa continuar acompanhando pelo canal do YouTube e do Facebook. Lembrando que nós estamos dando continuidade às séries Verdades Eternas, e hoje, nessa noite, quem vai pregar é o Paulo, falando a respeito dos propósitos da Bíblia. Mas antes eu gostaria de convidar você para uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor continue abençoando a cada lar, a cada família aqui representada. Também a cada internauta, a cada pessoa que está pelo YouTube ou pelo Facebook nos assistindo, que eles também possam sentir o Teu poder transformador. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para dar início ao louvor desta noite, nós vamos cantar o hino Dá-me a Bíblia. Santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento que minha alma podem renovar. Na minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo. Eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Mas você pode estar trazendo aqui pelo sábado pela manhã ou à tarde e entregar para o irmão Ricardo, tá certo? Então, se você tem aí seu dízimo e sua oferta, você pode trazer. E agora, esses momentos que seguem é com o irmão Paulo, com a pregação desta noite. Boa noite a todos, boa noite a você aí que está em casa, nos assistindo nessa quarta-feira. Como o Carlos já mencionou, o nosso tema dessa noite vai falar sobre o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia para a nossa vida? E mais uma vez, quero convidá-los, como a gente vai falar da palavra de Deus, a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus então. Bondoso Deus, amoroso Pai,
Obrigado, Senhor, porque cuida de nós. Obrigado porque nos concedeu a sua santa palavra, a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, para nos mostrar os caminhos que devemos seguir, para nos dar os ensinos, para nos tornar sábios, para nos repreender. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nessa noite. E pedimos a Ti que abra nossa mente, que o Seu Santo Espírito nos ilumine e que consigamos entender qual é o propósito da Bíblia em nossa vida. E consigamos também colocar em prática tudo que o Senhor nos orienta na sua Sagrada Escritura. É o que eu peço no Seu santo nome. Amém. Antes da gente falar do propósito da Bíblia, propriamente dito, nós precisamos entender o que é a Bíblia. Se você aceita a Bíblia, você está aceitando a Bíblia como a palavra de Deus. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia na sua vida? Algumas pessoas podem pensar assim, mas como assim que a Bíblia é a palavra de Deus? Como pode a Bíblia ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Verdade, a própria Bíblia diz que foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Então, nosso primeiro passo no estudo da Bíblia, para entender o propósito da Bíblia na nossa vida, é entender o que era a Bíblia. E qual é esse papel da Bíblia? Vai ficar bem claro para nós se a gente entender o que a Bíblia é para cada um de nós. Quero convidar você que está aí assistindo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, nós lemos 2 versos que falam um pouquinho para nós do poder e da inspiração da Bíblia. Abra aí sua casa, amém? Todos conseguiram encontrar? Vamos então aqui em 1 Pedro, ou 2 Pedro, desculpa, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profeta ou profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja que nesse texto diz que a Sagrada Escritura, ela não vem do pensamento particular de uma pessoa. Quando ele diz aqui particular elucidação, não é a minha opinião, não é a opinião de uma pessoa que está na Bíblia, mas é a opinião do próprio Deus. Mas como eu posso ter a certeza de que isso vem de Deus? O verso 21 diz que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sabe quando alguém fala assim, olha, eu vim aqui em nome de fulano? Então, quando ele diz assim, da parte de Deus, é quando você vai lá como mensageiro de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando a pessoa vai da parte de Deus e vai falar sobre a palavra de Deus, vai falar o que Deus quer que nós possamos saber aí para um bom desenvolvimento da nossa vida espiritual. Coisa interessante é que não é de particular elucidação, ou seja, tome cuidado, hoje em dia, nesse período de pandemia, né? Nós temos aí muitas pessoas falando da Bíblia. E muitas pessoas dizem que estão falando da Bíblia. E muitas vezes eles não abrem a Bíblia e não mostram nenhum versículo da Bíblia. Então isso é muito preocupante, porque como eu vou pregar a palavra de Deus sem abrir a própria palavra de Deus? Nós precisamos abrir a Bíblia, porque não é eu ou qualquer outra pessoa que vai falar com vocês. Quem deve falar com você é a própria Bíblia. A Bíblia deve falar por si só. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus quem fala e não as pessoas que estão falando. Quando as pessoas falam assim, a minha opinião, é perigoso. Porque a Bíblia diz que não é de particular elucidação, não é a sua opinião, mas é a palavra de Deus que deve vigorar. Veja que os homens, mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados por Deus e movidos pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, é o Espírito Santo que moveu as pessoas para falar e para escrever a Bíblia. É evidente. Você deve estar pensando aí, mas tem algumas coisas assim, algumas tradições, algumas falas, será que foi Deus? É evidente que eles escreveram com a forma de escrever que vem deles. Foi inspirado por Deus, mas eles colocaram ali alguns detalhes e algumas particularidades que lembram
podemos dizer assim, a personalidade daquelas pessoas. Mas isso não fere o princípio bíblico. A palavra de Deus foi passada, mas de uma forma que as pessoas pudessem entender e que fosse compreensível ao ser humano. O próprio Jesus, ele disse que falava em parábolas, porque se ele falasse abertamente, as pessoas não iriam entender. Então, por isso nós temos aí a Bíblia. Partindo desse ponto, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens, mas movida pelo Espírito, para que serve a Bíblia? Então, qual é o propósito da Bíblia em nossa vida? Se você for lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, livro de Timóteo aí, você vai ver aí, no verso 3, 15, 16, 2 Timóteo, abrindo a sua Bíblia. Nós vamos encontrar aqui algumas coisas escritas por Paulo, que falam para nós da importância da Bíblia, do propósito da Bíblia para a nossa vida. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 15, versos 16. E diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus. Mais uma vez comprovando o que nós acabamos de estudar. Ela é útil para o ensino, então ela serve para nos tornar sábio, para nos trazer a sabedoria, para nos ensinar. Na Bíblia nós encontramos verdades que falam sobre saúde. Na Bíblia nós encontramos verdades que falam sobre advocacia, uma organização de pessoas, organização de uma empresa. Assim como Jetro falou com Moisés, como organizar aquela multidão de pessoas em grupos menores, que cada um liderasse um grupo. Isso é usado hoje em dia no meio administrativo, e isso é encontrado na Bíblia. Então a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra princípios de saúde, de boa modéstia, princípios de um viver cristão. E a Bíblia também vem para nos repreender. Na Bíblia nós temos aí verdades que nos repreendem, corrigem a nossa rota para que a gente tenha um caminho que nos leve ao céu. A Bíblia serve também para a correção. Então ela nos repreende e corrige. Fala, olha, você está errado aqui. E ele mostra como você pode seguir o caminho correto e fazer a coisa certa. E ele mostra tudo isso para que nós tenhamos uma educação na justiça. Na justiça que vem aonde? Na justiça que vem de Deus. Se você ler o verso 17 de 2 Timóteo 3, você vai ver que ele diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos aqui que a Bíblia serve para tudo isso. Para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Esses são propósitos da Bíblia. Mas, queridos, tudo isso que nós lemos aqui, sem Jesus, não tem sentido. A Bíblia, ela tem um propósito fundamental de falar o que Cristo quer para nós, e além disso, fundamental de nos revelar Jesus. Tudo que nós lemos na Bíblia revela e reporta o nosso pensamento a Cristo Jesus. E se nós entendemos isso, se nós entendemos que Jesus, que Deus está falando conosco através da Bíblia, você vai ter uma vida melhor. Leia comigo Romanos, no capítulo 15, verso 4. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 4, nós temos aqui mais um motivo para ler a Bíblia. E qual seria esse motivo? Romanos, capítulo 15, verso 4. Diz assim. Romanos, capítulo 15, verso 4. Você que está aí em casa, pode abrir a sua Bíblia em Romanos. E ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa. A paciência e a consolação das Escrituras nos trazem esperança. Talvez você, nesse período de pandemia, tenha perdido um ente querido. Quem sabe você perdeu um parente próximo, ou um amigo, e você está aí desconsolado, perguntando por quê? Por que isso aconteceu? E a Bíblia diz aqui que ele traz para nós a consolação. E além da consolação, ela traz a esperança.
A esperança de que tudo isso vai passar, de que dias melhores virão e que nós teremos uma paz e teremos um mundo renovado em Cristo Jesus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente encontra essa esperança em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 15, verso 4, diz que nós temos e tenhamos esperança. Queridos, a esperança, ela vem morrendo na vida de muitas pessoas. Sabe que quando a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de viver? E é o que vem acontecendo com muitos. Muitas pessoas não têm esperança de um futuro melhor. E quando elas perdem a esperança, elas perdem a vontade de viver. Será essa a sua realidade? Se é, meu amigo, você precisa estudar a palavra de Deus. A Bíblia tem esse propósito de te encorajar a continuar lutando, porque Cristo vai voltar. Acredite você ou não. Se você não acredita, leia a Bíblia. Ela vai colocar para você aí essa esperança da volta de Jesus. Nós precisamos entender essa verdade. Além de nos trazer esperança, além de nos trazer um ensino, além de nos trazer repreensão, correção e nos educar na justiça, o que mais que a Bíblia tem para nós? Vamos ver lá em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versos 39. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, nós encontramos aqui um texto que você no estudo bíblico, se você já fez um estudo bíblico, quando fala da Bíblia, a gente sempre lê esse verso. Lá em João, capítulo 5, versos 39. Podemos ler? Você já encontrou em casa? Mais um tempo para você encontrar? Ok. Vamos lá então. João, capítulo 5, verso 39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que coisa maravilhosa. Além de tudo que nós vimos aqui, a Bíblia também quer nos trazer a vida eterna. E como é que a gente consegue a vida eterna? Estudando as Escrituras. E como é que a gente sabe que estudando as Escrituras a gente vai encontrar a vida eterna? Porque é na Escritura que a gente encontra Jesus. Jesus é revelado na palavra de Deus. Não faz sentido estudar a Bíblia se a gente não colocar Jesus em primeiro lugar. E aqui então em João nós vemos: examinai as Escrituras. Examinai porque nelas você encontra a vida eterna. Veja, uma vida eterna. Sabe o que é uma vida eterna? Viver eternamente. Viver para sempre com Deus. Mas Paulo, viver eternamente, se vivendo 70 anos já estou com enfado e canseira, imagina viver eternamente. Mas filho, a Bíblia diz também que você não terá mais dor, não terá mais morte, não terá mais choro, porque todas essas coisas serão passadas. A morte já não existirá. Isso que é uma vida eterna. É uma vida eterna estudando todos os mistérios do universo ao lado de Cristo. É uma vida diferente. Ah, mas vai ser enfadonho, você fica lá. O que eu vou fazer? Hoje em dia, nesse mundo de imediatismo, as pessoas ficam ali querendo sempre novidades e acham que o céu vai ser enfadonho. Não vai ser, não. O céu vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente não vai ter o tempo que queremos para fazer tanta coisa. Porque mesmo sendo eterno, você vai falar: nossa, já passou, eu queria ver mais coisas, e você vai querer ver mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E essa imensidão do universo, para a gente explorar tudo isso, talvez a eternidade seja pouco para entender o universo inteiro. E a gente vai ficar deslumbrado com tudo que nós vamos ver lá. Mas aqui ele diz: examinai as Escrituras. Porque elas vão testificar de mim. De mim quem? De mim, Jesus. Jesus está falando aí, elas testificam de mim. Mas há uma advertência, gente, que eu não posso deixar de fazer. Aí mesmo em João, no capítulo 5, no verso 40, ele faz uma advertência tremenda. Ele diz assim, ó: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que coisa. Muitas pessoas não querem abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e estudar essa verdade. Muitas pessoas evitam a palavra de Deus. Falam: não, esses crentes estão querendo me roubar o meu dinheiro. Não, gente, a palavra de Deus tem a salvação. Sabe o que é salvação? É você se salvar, estar ao lado de Jesus. Venha,
Busque essa palavra é libertadora. É uma palavra que liberta, é uma palavra que nos traz conforto, nos traz paz. Um outro propósito que nós temos aí no estudo da palavra de Deus, e esse propósito eu acho fundamental. Ah, mas conhecer Jesus não é fundamental? É fundamental. Ah, mas o ensino não é fundamental? É fundamental. A vida eterna não é fundamental? É fundamental. Mas tudo isso não vai fazer sentido na sua vida se você estudar a Bíblia e não tiver a mudança do seu caráter. Então, o maior propósito da Bíblia é a mudança de caráter. Esse é o maior propósito da Bíblia. Mudança de caráter. Porque a única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. E quando eu estava aqui preparando essa mensagem, eu falei, eu não posso deixar de falar de todos os propósitos da Bíblia, mas eu tenho que falar do maior propósito. Quando Jesus escreveu, quando Jesus nos deixou essas verdades, Ele queria que a cada passo que você estudasse a Bíblia, a cada verso que você estudasse, Ele queria que você fosse moldando o seu caráter à semelhança do caráter de Cristo. Porque quando você molda o seu caráter, quando você deixa o seu caráter à semelhança de Cristo, você vai ter a vida eterna. Porque você vai estar preparado para ir para o céu. Mas a gente tem que mudar o caráter aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz, não acumulais tesouros na terra, porque a traça, a ferrugem corrói. Acumulai tesouros no céu. Mas como eu posso acumular tesouros no céu? Preparando a minha vida, preparando o meu caráter à semelhança de Cristo. E assim nós vamos chegar aos céus preparados para viver no céu. E então, queridos, eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Vocês precisam mudar o seu caráter. Sem a mudança de caráter, não vai adiantar nada do que você estudou na Bíblia. Muitas pessoas estudam a Bíblia. Muitas pessoas têm conhecimento de que a Bíblia fala de Jesus. Até muitos ateus leem a Bíblia. Pessoas que conhecem a Bíblia e conhecem detalhes da Bíblia. E nem por isso eles mudaram ainda o seu caráter. Porque para mudar o caráter eu tenho que deixar o Espírito agir em mim. E quando o Espírito começa a agir em mim, aí a mudança de caráter. Para mostrar para vocês essa mudança de caráter, eu quero ler um verso que está em Mateus. Eu vou abrir a Bíblia com vocês no Evangelho de Mateus. E esse verso de Mateus mostra para nós o que Cristo quer de cada um de nós. Mateus capítulo 11 de Mateus. Esse é o maior propósito da Bíblia, é transformar vidas. Muitos livros podem fazer grandes coisas, mas o único livro que pode transformar vidas, moldar o caráter, é a palavra de Deus. E esse foi o maior objetivo de Jesus, propósito de Jesus, ao nos deixar a sua palavra. Em Mateus capítulo 11, versos 29 e 30, diz assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A maior bênção que nós temos nesse verso é tomar sobre nós o jugo que Cristo quer nos dar. Eu queria ler o verso 28 que eu acabei deixando de ler. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Veja o que Cristo está dizendo, vinde a mim. E Ele convida vocês a vir. E olha o que a Escritura diz. Examinai as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de quem? De mim. E aqui Jesus está dizendo, vinde a mim. E como é que a gente pode ir a Jesus? Através da palavra de Deus. E quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vai até Jesus, Ele completa dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Mas espera aí, Ele está me chamando para tomar um jugo? Eu não sei se você conhece um jugo, mas quem trabalha na roça, e você aí que está me ouvindo deve ter trabalhado aí em algum campo, e você já viu um boi sendo ali preparado para arar a terra. Coloca-se uma tora de madeira ali na canga do boi e coloca um boi experiente que sabe o caminho, sabe arar, já sabe o manejo, um boi mais novo vai do lado e aqueles bois vão puxando aquele arado com aquele jugo nas costas. Aí você fala, nossa, Jesus quer colocar isso no meu pescoço? Mas olha o que ele diz. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
Ué, mas como que eu vou alcançar descanso para a alma, Andrei? Pensa, pegando um jugo, como é que esse jugo vai me deixar descansado? E aí você vê a beleza da Bíblia. Aí Jesus está dizendo para você o quê? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Queridos, eu estava ouvindo uma pregação esses dias do pastor Bulhão, saudoso pastor Bulhão. Ele está aposentado, mas de vez em quando ele anda pregando ainda, agora ele está com mais liberdade ainda, está dando aula nas universidades de teologia, e ele dá aula sobre pregação do evangelho, usando a palavra de Deus, sobre o uso da palavra de Deus nas pregações. E eu estava estudando com ele sobre isso, e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. 99% dos nossos problemas é por causa do caráter. 99% dos nossos problemas é por causa do nosso caráter. E se a gente aprender com a Bíblia a moldar o nosso caráter, a semelhança de Cristo, a gente resolve problemas. É por isso que ele está dizendo assim, ó, eu sou manso e humilde de coração. Ele pede, venha aprender a ser manso. Venha aprender a ser humilde. Porque quando você aprende a ser manso, aprende a ser humilde, você vai ter menos problemas e você vai ter paz para a sua alma. Que coisa que mais traz problemas do que... Que coisa que mais nos deixa sem paz do que problemas? E ele fala, aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde. E se a gente tem a mansidão e a humildade, quantos problemas a gente não evita, não é mesmo? Falta de mansidão, falta de humildade são falhas no caráter, que podem trazer grandes problemas. Mas Paulo, meu problema não é caráter. Meu problema é falta de dinheiro, Paulo. Dinheiro, ó. Precisa de dinheiro. Mas por que, rapaz? E ele estava contando a experiência de um homem, de um ancião, que no final da pregação dele, ele estava falando sobre esse verso. No final da pregação do pastor Bulhão, um ancião foi falar com ele e falou, mas pastor, meu problema é dinheiro, pastor. Meu problema não é caráter. Ele falou, mas meu irmão, por que você está precisando de dinheiro? Ah, pastor, estou com 4 cartões de crédito lá que eu tenho que pagar. E a fatura está vencendo, eu preciso de dinheiro para pagar. Eu tomei emprestado ali para pagar os cartões, agora eu estou devendo a irmã e os cartões. Aí o pastor fala para ele, mas o seu problema não é caráter, irmão. Então o seu problema é dinheiro. É, meu problema é dinheiro. E ele falando sobre a canga, falando sobre o fardo, o jugo. E ele mencionou uma coisa que a Bíblia já fala sobre isso. Que nós temos que dominar a carne. E ele ilustrou a carne como sendo um boi. Dentro de cada um de nós tem um boi. Um boi raivoso que precisa ser domado. E por isso Jesus coloca aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Para quê? Para que você seja domado pela humildade e pela mansidão. Quando a gente pega e se torna humilde como Jesus, a gente consegue lidar com as situações. E aí o boi se amansa. Não sei se você já viu um boi brabo. Eu fui na casa do meu avô, um tempo atrás, e eu não conhecia a região de Minas Gerais, eu fui andando, passando pelos morros, e acabei passando pelo meio de um passo, que eu estava fazendo um caminho alternativo, fazendo a caminhada. Sabe como é, né? Desbravador, quer conhecer os lugares. Passei por alguns becos ali. E eu passei no meio de uma manada de bois Nelore, aqueles bois brancos, fortes. E aí eu estava passando no meio daquela manada de bois e um deles olhou para mim. E quando ele baixou a cabeça e começou a arrastar a pata, eu falei, agora é a hora de correr. O bicho ficou bravo. E começou a correr atrás de mim. E eu corri, passei pela cancela, fechei a cancela e fui correndo. E aquele boi ficou lá para trás. Se você já viu um boi raivoso, ele se prepara, ele começa a raspar o chão, sai correndo. E às vezes a gente se parece com um boi raivoso. E por isso a gente precisa o quê? Aprender de mim. Aprender o quê? A ser manso e humilde de coração. E aqui a Bíblia está nos ensinando isso. E aqui então, a mudança de caráter faz a diferença. E o pastor Bulhão, falando sobre isso, ele mencionou que às vezes a gente, quando está numa comissão de nomeação, a gente está como um boi raivoso e a gente precisa do jugo e da mansidão de Cristo e da humildade de Cristo no coração para resolver os problemas. Ele contou um testemunho que eu quero compartilhar com vocês.
existia um jovem ateu. Esse jovem ateu, ele se apaixonou por uma jovem. Essa jovem era adventista do sétimo dia, estudante de medicina na época. E ela, sabendo de todos os perigos que poderiam ocorrer, ela continuou um relacionamento com esse jovem ateu. E um dia eles estavam já para se casar e ela perguntou para ele, olha, você sabe que eu sou cristã, sabe que eu sou adventista? Sim, eu sei. Sabe que eu vou para a igreja, que também eu estou terminando o curso de medicina, que meu sonho é trabalhar em medicina? Sim, eu sei. E aquele jovem, apesar de ateu, ele tinha muitas empresas, era uma pessoa muito rica. E ele disse, olha, eu não vou interferir na sua fé e não vou interferir na sua profissão. E assim fizeram um acordo e se casaram. No primeiro ano de casamento, aquela jovem passou o que ela nunca imaginou que poderia passar. Ele proibiu ela de ir à igreja, proibiu ela de exercer a profissão de medicina e disse, eu tenho muito dinheiro em empresas, para que você precisa trabalhar? Fique em casa. Então, ela passou a ficar em casa, não podia ir na igreja, assistia aos sermões e pregações via computador, e aquela jovem começou a sofrer. Sofrer com um regime opressor que ela nunca tinha imaginado. Um dia, ele mexendo na bolsa dela, revirando a bolsa dela, encontrou um talão de dízimo. E ele então olhou e perguntou, o que é isso aqui? E ela disse, é um cartão de dízimo. Mas o que é isso que você está fazendo? Não, a gente dá a 10ª parte para Deus. Dá 10% para Jesus de tudo que a gente tem, porque nada pertence a nós. E ele ficou muito irado, rasgou aquele talão e falou, você está dando dinheiro para a igreja? Você está dando o meu dinheiro para a igreja? E ela disse, não, eu nunca peguei do seu dinheiro. Eu sempre pego do que eu ganho com o meu trabalho, com o que eu tinha feito até agora. Eu sempre dei o dízimo do meu dinheiro. E então, ele rasgou aquele talão e falou, olha, como você pode acreditar nesses crentes que falam de Bíblia, que estão aí roubando, querendo só o seu dinheiro? E ela foi chorando, ele ainda bateu nela naquele dia. Com o passar do tempo, ela foi para a casa da mãe e conversando com a mãe disse, separa. Não pode viver numa vida dessa. E ele olhou para a mãe e disse, mãe, eu não tenho como me separar. Mas como, filha? Eu estou grávida de gêmeos. E a mãe ficou ali cabisbaixa e falou, não acredito nisso. As crianças nasceram, amenizou um pouquinho, ela conseguiu ir na igreja alguns dias. Quando ela conseguia, quando ele estava de bom humor, deixava que ela ia na igreja, mas de vez em quando estava ali esperando ela no meio do caminho, com ciúmes de um doentio. Ele tratava muito mal os seus empregados, a mesma arrogância que ele tinha em casa, ele tinha na sua empresa. Os empregados tinham medo dele. Ele era uma pessoa assim cruel. Certo dia ele demitiu um empregado dele porque tinha feito uma pequena coisa errada. E ele foi lá e demitiu ele na mesma hora. E ele disse, mas eu tenho família. Foi um erro apenas, eu posso reparar. E ele disse, não tem reparo, você está demitido. E mandou embora aquele rapaz que saiu chorando, pensando na sua família, de tão cruel que era esse jovem. Os gêmeos foram crescendo e as coisas foram ficando difíceis. Eles viam aquela situação, mas eles acompanhavam a mãe na igreja de vez em quando. E chegou o grande dia. Eles já estavam grandes e falaram para a mãe, mãe, queremos nos batizar. Nós decidimos nos batizar. E a mãe ficou preocupada e disse, olha, filhos, vocês precisam falar com o pai de vocês. Eu sei que vocês estão com vontade de se batizar, mas vocês precisam falar com o pai de vocês. Então ele vai lá, as crianças, e ele olha para eles e diz, olha, se vocês querem ir para essa igreja, o problema é de vocês. De mim, vocês não vão receber nada. Esse negócio de igreja, para mim, é coisa de mulherzinha. E aquelas crianças saíram dali tristes, mas decididas a se batizar. E se batizaram na igreja. Para encurtar a história, nosso tempo está correndo. Certa vez,
ela estava assistindo um sermão, porque ele não deixou ela ir, um sermão do pastor Bulhon no computador. E ele olhou, veio por trás bem devagar e olhou, ficou ali um tempo ouvindo aquela pregação. E ele, irado, olhou, e por que você está assistindo esse negócio? Ele falou, não, é uma pregação da Bíblia, ele está falando de Jesus. Mas esse negócio de Bíblia, de Jesus, você não deixa esse negócio nunca. E ele pegou o computador, quebrou o computador no chão, jogou no chão, e ela saiu para o quarto chorando, e ainda tomou ali algumas pancadas e ficou no seu quarto. Aquela mulher vivia o que ninguém merece viver na vida. E de repente, um certo dia, teve uma programação na igreja, no período da noite. Era como se fosse um luau, uma fogueira do conselho, onde eles estavam ali num pequeno acampamento. E ela pediu, fez tudo o que ele queria naquela semana, agradou ao máximo, e pediu que ela fosse com os filhos para aquela programação. E ela foi. Foi para a programação com os filhos, ele deixou eles irem. E ela foi para a programação foi muito gostosa, maravilhosa, mas na volta tinha um pouco de neblina, ela estava voltando com o carro com os filhos, e ela perdeu o controle no volante. E o carro caiu numa ribanceira, bateu numa árvore, pegou fogo e os 3 morreram. Ela e os gêmeos. No dia seguinte ele estava lá na igreja, pegou o pastor, jogou o pastor na rua, deu uma surra no pastor e disse que ia processar a igreja, porque a igreja tinha matado a sua mulher e os seus 2 filhos. A partir daquele tempo, aquele homem entrou numa depressão, numa angústia, como nunca houve. E começou a se sentir mal. Foi no médico e o médico diagnosticou ele com câncer. Disse para ele, olha, você está com câncer. E o seu tempo de vida é curto, porque o seu câncer já está avançado, como você nunca veio no médico, você está com câncer já bem avançado. E aquele homem perdeu a esperança de viver. E começou então a ficar pior do que era antes. E ele já não tinha vontade de viver, e começou a fazer de tudo. Na empresa ele estava terrível. Ele já não se importando com isso, deixou um gerente cuidando da empresa dele. E ele ficou então em casa, desconsolado, num canto. Mas ficava na mente dele a imagem da mulher, a imagem dos seus filhos. Certo dia, ele lembrou daquela pregação que ela estava vendo no computador e procurou o nome, Pastor Bulhon, que ela tinha falado. E ele então abriu o computador e ouviu uma pregação inteira do Pastor Bulhon. E quando ele se viu, ele se colocou de joelhos e disse, Senhor, como eu queria ter ouvido isso antes e entendido essa palavra. Então, ele escreveu um texto enorme, e essa história o pastor Bulhon conta de um e-mail enorme que ele escreveu para o pastor Bulhon, contando toda essa história. E o pastor Bulhon diz que ele escreveu tudo isso para ele e muito mais. Para terminar, esse homem, ele chegou na sua empresa no dia seguinte, cumprimentou todos os seus empregados, pegou na mão de cada um e as pessoas olhou para ele assim. E 2 pessoas que estavam no canto cochicharam e disseram assim, é porque ele está para morrer. E quando as pessoas estão para morrer, elas ficam boazinhas. Ele ouviu meio de lado, mas não ligou e começou a cumprimentar todos eles e cumprimentou. E chegou no seu escritório, chamou o gerente e disse, olha, venha cá, faça um levantamento de tudo que eu tenho. De todos os meus bens. Olha, vai demorar um pouco, é muita coisa. O senhor tem mais empresas, sua empresa está crescendo, e o senhor já tem várias empresas em vários lugares. Não, faça um levantamento de tudo. E calcule para mim 10%. Ele pegou aqueles 10% de tudo que ele tinha e deu para a igreja como dízimo de tudo que ele tinha. E aquele gerente olhou para ele e falou, o senhor tem certeza? É muita coisa. O senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Tenho. No dia seguinte, ele foi até a igreja. O pastor olhou para ele assim, já se escondendo, falou, não, calma, hoje eu vim em paz. E ele falou, pastor, eu quero que o senhor me batize. Eu pastor, você tem certeza disso? Não, eu ouvi essa pregação assim, 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 eu quero que o senhor me batize. E aquele homem que aparentemente não queria nada com Deus, agora estava pedindo o batismo.
transformado pela palavra de Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus, mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. E ele foi batizado. E a história termina quando ele vai até o médico, e o médico diz, precisamos fazer exames, e o médico faz exames e olha para a cara dele e diz, você está tomando o quê? E ele diz, nada. Não, você tem que me contar para que o nosso tratamento seja em dia, você precisa me contar o que você está tomando. O que você está tomando paralelo ao que eu pedi? Olha, eu posso confessar para o senhor que nem o que o senhor pediu eu estou tomando. Então eu tenho que fazer esses exames. Ele refez os exames, mandou ele para outro especialista e outro especialista. E o último médico olhou para ele e disse, você nunca teve câncer. E aquele homem diz, saiu dali daquele consultório, aquele consultório de frente para a praia, ele se coloca de joelho e clama a Deus e fala, Senhor, por que o Senhor curou a mim? Por que o Senhor preservou a minha vida? Qual é o seu propósito na minha vida? E ele foi saber o propósito da vida dele quando ele viu os seus empregados sendo batizados na igreja adventista. Todos os anos, ele pegava 10% dos seus lucros e dividia com todos os empregados, fora o dízimo que ele dava. E muitos foram convertidos pelo testemunho de mudança de vida daquele homem. Sabe, gente? Esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é mudar o nosso caráter à semelhança de Jesus. Se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia e você não conseguir mudar o seu caráter, não se assemelhar a Jesus Cristo, não mudar de vida, não vai ter valor a leitura da Bíblia. Então eu convido vocês a estudar essa palavra de Deus, a estudar a Bíblia e entender que o propósito da Bíblia, além do ensino, além da repreensão, além da correção na justiça, além de nos ensinar e nos mostrar a vida eterna, além de revelar Jesus, o maior propósito da Bíblia é moldar o nosso caráter. Porque se a gente não tiver um caráter à semelhança de Cristo, não herdaremos o reino dos céus. E esse é o propósito, o maior propósito da Bíblia em nossa vida. Quer você ter uma mudança de vida, quer você ter uma mudança no seu caráter, estude a palavra de Deus. Nós vamos cantar o último hino agora para encerrarmos. E eu quero convidá-los a se levantar aí na sua casa, onde você estiver, e cantar comigo esse hino. Unidos pela palavra. É o hino que nós vamos cantar. É isso que nos une, é isso que nos molda, é isso que nos transforma. A palavra de Deus. Isso é transformador na vida do cristão. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos, nós teremos, unidos pela palavra. Espadas de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com força dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher. Unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o seu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta. Unidos pela
Amém? Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Sabe o que acontece quando a gente tem um nome escrito? Esse nome diz que a gente é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E a gente mostra isso quando a gente deixa o nosso caráter se assemelhar ao caráter de Cristo. E isso só é possível através do estudo da palavra de Deus. Feche os seus olhos aí, onde você está, do jeito que está, e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amoroso Pai, obrigado porque o Senhor nos deixou essa palavra. A palavra que o Senhor inspirou os homens a escrever para que chegasse até nós. E para que através do Espírito Santo possamos moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Esse é o objetivo e o propósito maior da Bíblia. Nos mostrar o Evangelho, nos mostrar Jesus, mas para que isso a gente tenha transformação de vida. Senhor, quando as pessoas estudam a palavra de Deus, a vida de cada um deve ser transformada. Se você estuda a palavra de Deus e você não sente a transformação vinda do Espírito, você precisa deixar o Espírito agir no seu coração. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Você precisa estudar a palavra e aceitar o que ela tem para falar para você. Não é pessoas que estão falando. Não sou eu que estou falando. Quem fala aqui é Deus através da sua palavra. E você tem que aceitar. E quando você aceita a palavra de Deus na sua vida, a sua vida será moldada, o seu caráter será moldado. E você vai ter o caráter de uma pessoa que pode habitar no céu. Como diz o Arautos do Rei, o céu é aqui quando eu tomo tempo para orar, para louvar e para adorar a Deus. E o céu começa aqui quando o meu caráter está à semelhança do caráter de Cristo. Quando as pessoas veem Cristo em mim, elas vão entender que isso veio através do estudo da palavra de Deus. Por favor, Senhor, ajuda-nos a entender esse propósito da Bíblia em nossa vida e praticar isso no nosso dia a dia. Estudar a palavra e deixar a palavra mudar a nossa vida. É o que eu te peço no seu santo nome. Nos dê uma boa noite, um bom restante de semana ao seu lado. É o que pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Esperamos vocês no culto de sábado, online ainda. Ou algumas pessoas poderão estar presentes. Que vocês possam estar presentes para esse culto. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço.